Traz a bebida que pisca, traz a bebida que pisca, traz a bebida que pisca, 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 pisca. Se levanta a garrafa, a marisca. Pisca, 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 pisca. Solta um malote. Isso me excita, levanta a garrafa, que a minha Marote com as minhas amiguinhas. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos estudar hoje. O que a gente vai ver hoje aqui no nosso curso de física, né? A gente vai estar, digamos assim, vendo as propriedades dos gases, que a gente já estudou essas propriedades, né? Dos gases. Mas hoje a aula seguinte é um pouco mais teoricamente. Então, a nossa aula de hoje será as propriedades, né? As propriedades, certo? Deixa eu voltar aqui tudo, né? Coloca aqui. Coloca aqui. O que a gente vai ver hoje? Vamos lá então. Nossa aula de hoje vai ser as propriedades físicas, né? Não estou interessado na parte química não. Dos gases. Beleza? Mas vamos ver na prática. Então aqui a gente tem um simulador virtual para entendermos melhor os conceitos de física que a gente viu na parte teórica, e vamos fazer uma simulação virtual aqui para não ter nenhum problema aqui. Vamos apresentar aqui. Nós temos aqui, acompanhe comigo. Nós temos aqui os parâmetros aqui, né? Deixa eu colocar mostrar aqui para vocês os parâmetros. Nós temos aqui os parâmetros aqui, ó. O volume, a pressão, a temperatura e nenhuma dessas grandezas, certo? Essa bomba aqui, manual, com essa bomba manual eu vou estar colocando os gases para dentro desse recipiente fechado. Não, porque aqui é a medida principal, a primeira variável de estado. Quais são as variáveis de estado? Pressão, né? Volume, temperatura. Essas três variáveis aqui, pressão, volume e temperatura, nós chamamos de variável de estado. Então aqui nós temos um manômetro que vai medir a pressão. Aqui nós temos um termômetro, né, que ele vai estar em Kelvin, que é a linguagem científica. Aqui no caso ele está marcando 0 Kelvin. Só para você ter uma ideia e prestar atenção, você vai lembrar da nossa formulazinha básica de Celsius, a escala Kelvin. A escala Celsius é dada por... Vamos voltar então aqui para o nosso quadro. Nós temos o seguinte, ó, quando for 0 graus na escala Kelvin, na escala Celsius, vai corresponder a 273 na escala Kelvin. E quando for 100 na escala Celsius, vai corresponder a 373 na escala Kelvin. Traçando aqui um imaginário C e um K, a gente vai ter que C é igual a K menos 273. Beleza? Então, logicamente que K, que está, né, na escala Celsius, a gente olhar aqui para o nosso programa, esse 0 Kelvin aqui ele vai corresponder a menos 273. É um estado teórico. O Kelvin é um estado teórico, o zero na escala Kelvin, que é o 0 Kelvin, é um estado teórico
aonde, na verdade, as partículas não teriam nenhum movimento. Isso só na teoria, porque na prática nunca se chegou ao zero absoluto. E outra coisa, seria um estado em que as moléculas estariam todas paradas. Então vamos começar aqui a nossa questão aqui. Ó. Veja que nessa parte aqui eu posso controlar a temperatura. Beleza? Posso controlar a temperatura. Então vamos fazer a nossa simulaçãozinha básica. Então eu vou, para começar a nossa simulação, eu vou jogar um pouco de moléculas para dentro do nosso sistema. Veja que as moléculas elas se expandem, porque o gás tem essa propriedade, né, de ocupar o lugar do recipiente que o contém. Essas moléculas elas estão confinadas dentro desse recipiente aí, ó. Observe que elas estão se movimentando. O nosso termômetro está marcando 300 Kelvin. Kelvin não é uma escala muito bem vista aqui pelo brasileiro, não. Ele gosta mais de Celsius. Então, nesse caso aqui, 300 Kelvin, se eu quisesse saber quanto valeria em Celsius, basta eu pegar o 300 que está aqui e subtrair de menos 273. A gente vai ter aqui, ó, 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é uma temperatura amena no Brasil, né? Lá para os americanos é uma temperatura quente. Mas para nós brasileiros, uma temperatura ideal, boa. Então aqui daria 27 graus Celsius. Vamos jogar de novo aqui dentro, né? Aí eu vejo que chegou a 300K. Essa quantidade de moléculas que nós chegamos. E nós vamos acompanhar aqui com a nossa calculadora para não ter nenhum tipo de problema. Então nós teremos 300 menos 273, estaria 27 graus Celsius. Então agora vamos fazer a simulação. Bem, vamos mexer aqui nos parâmetros aqui. Veja, a primeira coisa que eu vou fazer é fixar aqui o volume. Então eu vou modificar aqui o volume aqui, ó. Veja uma coisa interessante. Primeira coisa, vamos observar que a pressão aqui está marcando 41, 42, porque as moléculas vão pressionando o recipiente. Vamos ver, vou colocar mais moléculas para dentro do recipiente. Vamos ver o que acontece com a pressão. Quanto mais moléculas a gente coloca, observou que o manômetro aí, ele está marcando. Observe então que o manômetro começa a aumentar. Aumentou porque eu joguei mais partículas, mais moléculas, e elas começam a pressionar o recipiente, aumentando a pressão interna. Mas observaram uma coisa, que a temperatura aqui, ó, permaneceu constante. Então eu vou jogar mais moléculas. Observe que a pressão continua aumentando, mas a temperatura permanece o quê? Observe que a temperatura aqui permanece constante. Vamos jogar mais moléculas. Observe aqui, ó, que a temperatura permaneceu constante. Então, o que a gente pode observar nessa conclusão, que é óbvia, quando você está enchendo o pneu de um carro, né, observe que aqui o recipiente está constante, mas não alterou nada. Agora, olha o que eu vou fazer agora. A pressão aumentou, né? Certo? Agora eu vou alterar o volume. Então, se a gente reduzir o volume, o que acontece? Vamos tentar entender o que acontece com a pressão. Porque até agora eu estava jogando partículas no recipiente. Então vai chegar uma hora, por exemplo, cada vez mais se eu jogar, cada vez que eu jogo mais partícula, mais molécula de gás no recipiente, ele pressiona cada vez mais o recipiente. Então eu vou jogar aqui até, bora ver o que vai acontecer. Eu vou jogando, a pressão está aumentando, ó, porque o número de partículas está aumentando. Mas observe que a temperatura permanece constante, em 300 Kelvin. Eu vou jogando mais partículas, mais moléculas, até, veja que agora estourou. Observe que agora, como estourou e as moléculas saem para o ambiente e a pressão começa a cair, porque na verdade não vai, esses átomos, essas moléculas, cada vez menos se chocam com o termômetro, então a pressão começa a cair, né? E na verdade a temperatura também está caindo.
Então, por isso que estoura um pneu. Quando você estoura um balão colocando muito ar para dentro, é o resultado da pressão nas paredes do recipiente. Eu vou voltar a reiniciar agora aqui. Eu vou jogar uma quantidade de moléculas. Vou jogar mais umas quantidades de moléculas. Agora vou alterar. Olha, agora estou jogando uma certa quantidade de moléculas. Vou deixar essas moléculas aí, certo? Vou mexer na pressão. Eu vou mexer agora. Eu vou mexer, ó, a pressão sobre o recipiente, ó, tá vendo? Observe agora que eu fico pressionando o recipiente. Então eu vou pressionar. Quando eu pressiono, observe que a pressão está aumentando, ó. A pressão está aumentando, aumentando. É como se você tivesse, por exemplo, uma seringa. Olha o que acontece quando você comprime uma seringa de ar. Ó, tá vendo? As moléculas ficam... Por isso que vai chegar uma hora que você não consegue mais pressionar. Ó, tá vendo? E olha só os efeitos dessas bolinhas. Então, quando você comprime um êmbolo de uma seringa, olha o que acontece. É a mesma coisa que vocês empurrarem essas moléculas, ó. A pressão aqui aumenta, ó. Beleza? Então, eu vou tirar agora para a temperatura. Agora, olha o que acontece se aumentar a temperatura. Ó, ó. Agora eu vou deixar o volume constante. E vamos entender agora o seguinte. O efeito agora da temperatura sobre essas moléculas. Vamos lá. Eu vou jogar uma quantidade pouca de moléculas. Observe que elas batem nas paredes do recipiente. A temperatura dá em torno de 226 K. Eu vou aumentar a temperatura. Olha o que acontece. Quando aumentar a temperatura, essas moléculas vibram cada vez mais. É por isso que a gente fala que temperatura é medida do grau de agitação térmica das moléculas. Porque essas moléculas começam a vibrar cada vez mais. Cada vez que eu forneço calor, essas moléculas absorvem esse calor e começam a se movimentar. Agora, se eu retirar calor do ambiente, eu estou retirando calor. Então, se eu estou retirando calor, eu vou retirar agora calor. A temperatura vai caindo. Ó. Observe que a pressão também vai caindo. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que acontece, teoricamente, o que ia acontecer lá no zero Kelvin, que nunca vai chegar. Observe bem que as moléculas, elas estão cada vez mais, vibrando cada vez menos. Ó. A temperatura está baixando. E observe que a pressão também está caindo. Não vamos chegar teoricamente, ó, observou agora? Ó, chegou em 0,01 atm, 7 Kelvin, teoricamente 4K, 1K, 3K, 1K. Não podemos chegar a zero porque teoricamente é impossível. Observe lentamente o movimento dessas moléculas. Elas quase estão no que nós chamamos de movimento mínimo, certo? Então, estão quase paradas. Então, se eu vou jogar agora uma quantidade de moléculas aí, certo? Elas estão bem paradinhas. Então, vou começar a fornecer calor para o ambiente. Beleza? Fornecer calor para o ambiente. Fornecer calor para o ambiente, vamos ver o que acontece. A temperatura vai começar a aumentar. Certo?